Vamos voltar para Jocelyn Bell em Cambridge. Poucos meses após a entrada em operação de seu campo de antenas, em julho de 1967, ela notou algo estranho nas intermináveis tiras de papel. Um scruff, ou seja, uma mancha que não parecia ser uma interferência terrestre nem um objeto astronômico conhecido. Ela marcou com interrogação e seguiu em frente. Mas a mancha apareceu de novo, sempre vindo da mesma direção no céu. Em 28 de novembro de 1967, ela conseguiu registrar o sinal com uma resolução temporal maior, acelerando o avanço do papel. O que ela viu tirou seu fôlego. Picos curtos e regulares de energia, que se repetiam a cada 1.337 segundos, tão precisos que nenhum processo natural conhecido poderia explicá-los. A regularidade desse sinal parecia tão antinatural que seu orientador, Hughes, e sua equipe apelidaram o sinal meio a sério de LGM-1. Isso significava Pequeno Homem Verde, uma referência aos homenzinhos verdes que Hollywood costumava usar para representar extraterrestres. Mas isso não era uma piada de forma alguma. A hipótese de um sinal artificial foi realmente discutida seriamente, já que algo assim nunca havia sido recebido antes. Aquela parte do céu que passaria pelo feixe do telescópio às 2, 3 horas da manhã, em 21 de dezembro, um frio de rachar. E eu liguei o gravador de alta velocidade e ele fez blip, 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 blip. Claramente da mesma família, o mesmo tipo de coisa. E isso foi ótimo, foi realmente adorável. Isso descartou a hipótese dos homenzinhos verdes, pois é improvável existirem dois grupos deles, em lados opostos do universo, ambos decidindo sinalizar para um planeta bastante discreto, a Terra, ao mesmo tempo, usando uma técnica boba e uma frequência bastante comum. Tem que ser algum tipo novo de estrela nunca visto antes. Isso então abriu caminho para publicarmos, tornando tudo público. Martin Ryle ligou para o editor da Nature, John Maddox, e disse mais ou menos que tínhamos algo interessante vindo aí. Ele não chegou a dizer parem as máquinas, mas quase disse. O pessoal aqui diz que se eles recebessem 3 sinais espaçados exatamente assim, seria algo muito incomum. Se eles recebessem 4, seria fenomenal. Bem, eles têm recebido pulsos espaçados exatamente assim 24 horas por dia desde novembro. Bem, esses sinais que estamos captando são totalmente novos. Nada parecido com isso foi visto antes na radioastronomia. A empolgação era porque este era um tipo de objeto totalmente inesperado, totalmente novo, se comportando de uma maneira que os astrônomos nunca esperaram, nunca sonharam. O sinal se assemelhava ao posterior sinal WOW, no sentido de que cada pulso individual se destacava claramente do ruído. Mas dentro de cada pulso havia apenas variação aleatória. Pulsos consecutivos pareciam ligeiramente diferentes, mas essas diferenças não vinham da própria fonte e sim surgiam no caminho pelo espaço interestelar e eram o cintilar do gás e da poeira cósmica pelos quais o sinal passava. Não era uma característica do feixe em si. Você pode imaginar isso como o feixe de luz de um farol tremulando através de uma névoa densa. Isso diz menos sobre o farol e mais sobre a névoa. A hipótese do homenzinho verde foi descartada quando a pesquisadora encontrou semanas depois mais 3 fontes semelhantes em posições diferentes no céu. Era altamente improvável que 4 civilizações extraterrestres diferentes estivessem transmitindo ao mesmo tempo usando o mesmo método. Mas a verdadeira explicação não era menos espetacular. Tratava-se de estrelas colapsadas, com massa maior do que a do nosso Sol, mas comprimidas ao tamanho de uma grande cidade, talvez 20 quilômetros de diâmetro, com uma densidade em que uma colher de chá de matéria pesaria tanto quanto uma montanha inteira. Um objeto assim, uma estrela de nêutrons, gira em uma velocidade impressionante e emite radiação de rádio concentrada como o facho giratório de um farol. Toda vez que o feixe passa pela Terra, registramos um pulso. Por isso, hoje conhecemos esse fenômeno como pulsar. Nas décadas após a descoberta de Bell, os astrônomos encontraram mais de 2.000 pulsares na Via Láctea.
Hoje, eles são usados como relógios cósmicos precisos para detectar ondas gravitacionais, testar a teoria da relatividade geral e mapear a estrutura do espaço interestelar. O orientador de Bell, Hewish, recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1974 junto com Martin Ryle, uma decisão que até hoje é considerada uma das mais controversas na história do prêmio. O famoso astrofísico Fred Hoyle criticou publicamente e de forma muito dura o fato de Bell não ter sido considerada. A própria Bell sempre demonstrou uma notável tranquilidade e explicou que, na época, os prêmios Nobel geralmente não eram concedidos a doutorandas ou doutorandos. Em 2018, ela recebeu o Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, no valor de $3 milhões, e doou todo o prêmio em dinheiro para bolsas de estudo que visam possibilitar o acesso à física para mulheres, minorias étnicas e refugiados. Quando lhe perguntaram por que ela agiu assim, ela respondeu: Estou planejando que o prêmio Breakthrough seja usado para financiar estudantes de pós-graduação em física, de qualquer área da física, que pertençam a qualquer um dos grupos subrepresentados na física. Isso vai incluir mulheres, mas no Reino Unido também vai incluir grupos étnicos negros minoritários. Espero que também inclua alguns refugiados, porque na Europa temos um problema bastante sério com refugiados. Algumas pessoas desses grupos serão extremamente qualificadas e talvez estejam em condições de fazer um doutorado. Um dos temas, além da ciência, que esteve presente em grande parte da minha vida é, junto com algumas outras mulheres da minha geração, mulheres cientistas da minha geração, analisar a posição das mulheres no Reino Unido, na ciência, na academia. E nós passamos de uma posição de sermos uma minoria muito, muito pequena para termos mais, embora ainda sejamos minoria. A ironia de que justamente a mulher a quem foi negado o prêmio Nobel lidou com o dinheiro do prêmio de forma mais generosa do que a maioria dos laureados com o Nobel não passou despercebida pela comunidade científica. Em 2021, ela recebeu a medalha Copley da Royal Society, a mais antiga e prestigiosa honraria científica do Reino Unido. Mas vamos voltar às estrelas colapsadas, os pulsares. O sinal encontrado por Jocelyn Bell foi eternizado mais tarde na capa do álbum Unknown Pleasures, do Joy Division, através de uma representação empilhada de pulsos sucessivos. O pulsar recebeu mais tarde o nome de catálogo sonoro PSRB 1919 mais 21. O gráfico científico original veio da tese de doutorado de Harold Croft, que ele produziu em 1970 no Observatório de Arecibo. É uma das imagens mais icônicas da história da ciência e, ao mesmo tempo, da história da música. É uma ponte aleatória entre a astrofísica e a cultura pop, que Bell Burnell observou com diversão. No entanto, o que é decisivo para a nossa história é o seguinte: púlsares são relógios perfeitos, mas não transportam informações. Seu sinal não contém padrões variáveis, nem intervalos variáveis, nem intensidades alternadas que possam indicar uma mensagem inteligente. Um púlsar é mais como um batimento cardíaco, regular, confiável, mas monótono. Ele pode dizer: eu estou aqui, mas não. Eu tenho algo para lhes contar. E exatamente essa distinção entre uma presença pura e sem conteúdo e uma comunicação real e cheia de conteúdo é o cerne da nossa busca. Após Jocelyn Burnell descobrir a natureza rítmica dos pulsares, astrônomos identificaram milhares dessas estrelas colapsadas que atuam como relógios. E é exatamente por isso que a explosão de rádio de agosto de 2017 foi tão eletrizante para a comunidade astronômica. Ele se destacou acima do ruído de fundo cósmico como seus predecessores. Mas, diferente, por exemplo, da pulsação rítmica de uma estrela de nêutrons, ele estava longe de ser uniforme e apresentava intensidades diferentes em seus componentes, intervalos de tempo variados e durações alternadas. No espectrograma, os elementos individuais aparecem como pinceladas distintas, algumas das quais se repetiam. Elas pareciam quase como componentes de um alfabeto desconhecido.
Pela primeira vez na história da radioastronomia, estávamos observando um sinal que atendia ao requisito formal para a transmissão de uma mensagem, variações em um padrão repetitivo. Claro que seria ingênuo concluir imediatamente que há inteligência apenas a partir de uma simples variação de sinais. A história da astronomia está repleta de sinais que, a princípio, pareciam não naturais, mas que depois se revelaram fenômenos ainda espetaculares, porém totalmente naturais. Entre eles estão os pulsares e o sinal WOW. E não menos importante, o famoso episódio de Arno Penzias e Robert Wilson, que em 1964, nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos, investigaram um ruído estranho, verificando a antena quanto a fezes de pombo e checando as conexões dos cabos. Mas toda fonte de interferência terrestre imaginável? O ruído permanecia constante, vindo de todas as direções do céu. O que eles achavam ser um defeito técnico revelou-se como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual do Big Bang. E com isso, o remanescente de uma época, a época em que todo o universo era tão quente e denso quanto o interior de uma estrela. Isso lhes rendeu o Prêmio Nobel em 1978 e transformou a cosmologia de uma disciplina especulativa em uma ciência de precisão. A lição dessas histórias é sempre a mesma. Existe no cosmos uma grande variedade de fontes naturais que vão além da nossa imaginação. O que começa como perturbação ou anomalia frequentemente revela uma verdade mais profunda do que a buscada inicialmente. Então precisamos de uma ferramenta, um filtro que nos diga: será que esse sinal poderia vir de um ser pensante? Ou existe uma explicação natural que ainda não conhecemos? Um filtro desse tipo precisa ser robusto contra falsos positivos. Ele não pode classificar fenômenos naturais erroneamente como inteligentes, não importa o quão exóticos eles pareçam. E ele precisa ser universal. Ele precisa funcionar sem conhecer o idioma, a biologia ou a tecnologia do remetente hipotético. Para desenvolver um filtro de inteligência assim, primeiro precisamos entender o que a natureza normalmente produz, quais assinaturas estatísticas os processos naturais geram e onde está a linha divisória, além da qual apenas uma mente ordenadora pode explicar os padrões observados. E para isso, começamos com o caso mais simples: o puro acaso. Da escala galáctica até o nível atômico, encontramos em toda a natureza energia que salta para lá e para cá em padrões aleatórios. O puro acaso, em sua forma mais elementar, significa resultados igualmente prováveis, como um lançamento justo de moeda em que cara e coroa aparecem com frequência aproximadamente igual após 1000 lançamentos. Fica interessante quando somamos muitos desses eventos aleatórios. Imagine um tabuleiro de Galton, batizado em homenagem ao físico britânico Francis Galton, primo de Charles Darwin. É um tabuleiro com fileiras de pinos por onde uma bola cai. Em cada pino, ela segue aleatoriamente para a esquerda ou direita. Um único pino é um único evento aleatório. As bolas se acumulam em compartimentos inferiores. O resultado mais raro é que uma bola vá sempre na mesma direção todas as vezes. Sempre existe apenas um caminho que torna isso possível. Mas há um número astronômico de caminhos que levam ao meio. Por isso surge a característica forma de sino, a famosa distribuição normal de Gauss. Esse princípio explica por que a superfície do mar apresenta uma distribuição estatística semelhante. Milhares de pequenas ondas de várias direções se sobrepõem em cada ponto. Geralmente, as influências se anulam parcialmente entre si. Algumas empurram a água para cima, outras para baixo. Mas, estatisticamente falando, a altura média de todas as superfícies permanece próxima ao nível médio do mar. Este é o centro da curva de sino. Mas, ocasionalmente, por puro acaso, muitas ondas se alinham ao mesmo tempo na mesma direção. Todas empurram juntas para cima. Uma onda monstruosa, a chamada onda anômala, que pode ser fatal para navios e barcos. Ou todas para baixo. Um vale de onda tão perigoso? São os raros valores extremos nas bordas da distribuição. Por assim dizer, os apêndices da curva em sino. Carl Friedrich Gauss foi o primeiro a descrever matematicamente essa forma de curva com exatidão, por isso ela leva seu nome.
Ela aparece em todos os lugares onde somamos eventos aleatórios independentes. Isso vai desde a distribuição das alturas humanas ou variações de temperatura até o ruído entre estações de rádio. E esse tipo de ruído, em que cada momento é totalmente independente do anterior, os físicos chamam de ruído branco, nomeado em referência à luz branca, que contém todas as frequências de forma uniforme. Então, quando você ouve um chiado entre duas estações de rádio, está ouvindo ruído branco, uma sobreposição de ondas eletromagnéticas. Flutuação aleatória em que cada momento não tem lembrança do anterior. É, por assim dizer, a expressão acústica da completa ausência de memória, do acaso total. Ruído branco tem uma característica notável. Seu espectro de potência é plano. Todas as frequências fornecem igual energia, assim como a luz branca possui todas as cores de modo uniforme. Quando você observa isso em um osciloscópio, vê uma oscilação selvagem e sem estrutura, onde cada pico tem a mesma probabilidade de apontar para cima ou para baixo. É a forma matemática pura do acaso, o sinal nulo, contra o qual tudo o mais precisa se destacar. Por isso é fundamental para a nossa busca. O ruído de fundo cósmico descoberto por Jansky tem, em uma primeira aproximação, as características de um ruído branco. Qualquer sinal que queremos encontrar, seja de um pulsar, de um magnetar ou de uma civilização distante, precisa se destacar desse fundo de ruído, assim como uma voz em uma sala de concertos cheia precisa se sobressair ao burburinho para ser ouvida. Mas o que acontece se os eventos aleatórios não forem independentes uns dos outros? Quando um evento que acabou de acontecer influencia o que vai acontecer em seguida? Essa pergunta intrigou o hidrólogo britânico Harold Edwin Hirst por décadas. Hirst passou a maior parte de sua carreira no Egito, onde estudou as variações do nível da água do Nilo. Para isso, ele contou com dados que, graças à tradição faraônica de medição do Nilo, remontavam a mais de 1000 anos, registrados nos chamados nilômetros, poços de medição de pedra construídos às margens do rio. No entanto, o que ele publicou em 1951 em um estudo inovador contradizia fundamentalmente o modelo do ruído branco. Anos de cheia ocorriam em sequência, seguidos por agrupamentos, ou seja, conjuntos de anos secos. O nível da água mostrava uma espécie de inércia, sem ciclos, sem padrões previsíveis, mas uma tendência persistente de manter o rumo tomado por um tempo antes de mudar. Hirst chamou esse efeito de memória de longo prazo e não o encontrou apenas no Nilo, mas também em anéis de árvores, camadas de sedimentos e séries de temperatura. O parâmetro que ele introduziu para quantificar essa memória, e que hoje é chamado de expoente de Hirst em sua homenagem, é exatamente 0,5 para o ruído branco, 5, e para o Nilo em cerca de 0,7, o que indica claramente uma memória de longo prazo. O expoente de Hirst igual a 1 é o valor máximo, ocorrendo tecnicamente na rotação totalmente uniforme de um mecanismo de relógio. Fisicamente, em um feixe de luz no vácuo, já que esses processos seguem um caminho totalmente determinístico, ou seja, previsível e livre de perturbações. Em contraste, o valor 0 corresponde a um sistema com correção máxima, como, por exemplo, a supressão ativa de ruído, o cancelamento de ruído ou circuitos biológicos de regulação para a homeostase, que neutralizam imediatamente qualquer pequena variação por meio de uma reação oposta. Décadas depois, o matemático Benoit Mandelbrot reconheceu a profunda conexão entre a observação de Hirst e a teoria das estruturas fractais. Ele descobriu que os níveis aparentemente caóticos do Nilo seguem um padrão ordenado, que na matemática é chamado de fractal. Existe uma surpreendente autossemelhança nisso. As pequenas variações do nível do Nilo na curva de um único ano parecem quase idênticas, quando ampliadas às grandes variações ao longo de um século inteiro ou até mesmo de um milênio inteiro. Esse princípio nos mostra que a natureza repete constantemente suas estruturas tanto em pequena quanto em grande escala, assim como um único galho muitas vezes se parece com uma versão em miniatura de toda a árvore. No nosso tabuleiro amarelo, poderíamos simular essa memória colocando o tabuleiro em um eixo e tornando-o giratório.
Quando muitas bolas caem uma após a outra na mesma direção, o tabuleiro se inclina e torna mais provável que a próxima bola também vá para lá. A bola caindo na direção oposta faz ele se inclinar de volta. A média não se move de forma direcionada, mas também não é estacionária como no ruído branco. Por isso, fala-se de ruído colorido ou ruído com memória. Mas não importa se é ruído branco ou colorido. Ao classificarmos os valores medidos por frequência, do mais frequente ao mais raro, sempre obtemos a mesma forma básica. Uma curva suavemente arredondada e convexa que cai rapidamente. Essa é a impressão digital estatística dos processos aleatórios naturais, por assim dizer, o cartão de visitas do cosmos quando ele não pensa, mas simplesmente está fisicamente ativo. Vale a pena parar um momento aqui e entender o que isso significa para a busca por sinais. Toda vez que um radiotelescópio registra um sinal, esse sinal está embutido em ruído cósmico. Não muito diferente de uma voz em um estádio cheio de torcedores gritando. A arte do processamento de sinais consiste justamente em separar o sinal do ruído. Isso só é possível quando o sinal tem um padrão estatístico diferente do ruído. Se o próprio sinal tiver a mesma estatística do ruído, ou seja, for distribuído de forma gaussiana e sem memória, por definição não é possível distingui-lo do ruído, tornando-o desprovido de informação. Só quando ele apresenta uma distribuição diferente, uma estrutura de frequência diferente, um tipo diferente de dependência entre valores sucessivos, é que ele se destaca. É nesse momento que a pergunta surge: a inteligência possui uma impressão digital diferente? O sinal recebido em agosto de 2017 se comporta como um fantasma. Sabemos que ele existe, mas não conseguimos ver seu corpo, ou seja, seu conteúdo. Embora possamos ver seus efeitos no mundo físico, ou seja, nas antenas que o receberam. Um verdadeiro espírito talvez roçasse uma cortina e a fizesse se mover. Mas o sinal deixa uma impressão digital específica. E é somente por essa impressão que devemos reconhecer se se trata de um transmissor inteligente ou não. A única maneira de reconhecer uma mente assim é através do que ela comunica. Na década de 1940, o linguista de Harvard, George Kingsley Zipf, submeteu à linguagem humana a mesma análise estatística que os físicos aplicavam a sinais de ruído. Ele contou todas as palavras de um livro e as organizou por frequência. E fez isso do mais frequente ao mais raro. O resultado foi uma imagem espelhada. Em vez de uma curva arredondada e convexa, apareceu uma curva íngreme e côncava. Poucas palavras aparecem muito frequentemente. Em alemão são, por exemplo, der, die und in ist. Enquanto a grande maioria das palavras aparece raramente, a palavra mais frequente aparece aproximadamente o dobro de vezes da segunda mais frequente. 3 vezes mais que a terceira mais comum, e assim sucessivamente. Quando Zipf colocou ambos os eixos em escala logarítmica, a curva se ajustou a uma linha quase perfeita com inclinação de 1. Esse fenômeno, hoje conhecido como Lei de Zipf, aparece em todo livro, em qualquer idioma que já foi estudado. Do mandarim ao suahili, passando pelo finlandês, do latim medieval até as linguagens de programação modernas. Dos manuscritos do Mar Morto até os tweets nas redes sociais. É uma impressão digital matemática universal da comunicação humana. O próprio Zipf via nisso um princípio do menor esforço. A linguagem equilibra entre a preguiça do falante, que preferiria usar apenas uma palavra para tudo, e a necessidade de clareza do ouvinte, que gostaria de ter uma palavra diferente para cada significado. O efeito dessas forças concorrentes é um compromisso. Poucas palavras versáteis, usadas com muita frequência, e muitas palavras especializadas que aparecem raramente. Vamos supor que a palavra mais frequente em um livro apareça exatamente 1000 vezes. Com o expoente de 1, é possível calcular exatamente a frequência das próximas palavras. A palavra na segunda posição aparece apenas 500 vezes, ou seja, a metade. A da terceira posição aparece só 333 vezes, 1/3, e assim por diante.
Essa regra matemática faz com que um punhado de palavras como o a, os, em, sobre, sob e assim por diante dominem quase todo o texto, enquanto a grande maioria das outras palavras aparece apenas muito raramente. Curiosamente, a lei de Zipf não aparece só na linguagem. Ela também descreve a distribuição do tamanho das cidades em um país, a frequência dos sobrenomes, a distribuição de renda em economias e até mesmo a frequência de acesso a sites na internet. Se todos esses fenômenos têm a mesma origem ou se diferentes mecanismos levam, por acaso, à mesma forma matemática, isso ainda é um campo ativo de pesquisa. Isso logo trouxe esperança de que o filtro de inteligência havia sido encontrado. Então, os pesquisadores aplicaram esse método ao sinal de 2017. Eles organizaram os elementos recorrentes por frequência e os inseriram no diagrama de Zipf. O resultado, uma forma côncava, que se assemelhava surpreendentemente à distribuição linguística e não tinha nada a ver com os sinais naturais de ruído. Já em 1944, os sismólogos Benno Gutenberg e Charles Francis Richter descobriram que a distribuição de magnitude dos terremotos segue a mesma regularidade. Muitos pequenos tremores e poucos muito grandes com a mesma inclinação uniforme no gráfico logarítmico. Isso é chamado de relação Gutenberg-Richter e ela faz parte de toda uma família dos chamados leis de potência que são onipresentes na natureza desde a distribuição de tamanhos de crateras na Lua até o tamanho dos lagos. A explicação física para isso foi fornecida em 1987 pelos físicos Per Buck, Chao Tang e Kurt Wiesenfeld do Brookhaven National Laboratory, com um conceito que mudou a física de forma duradoura: a criticalidade auto-organizada. O artigo original deles na Physical Review Letters se tornou o artigo de física mais citado de sua época. O modelo do monte de areia é tão elegante quanto ilustrativo. Imagine que você deixa grãos de areia caírem um a um em um monte. A maioria dos grãos não causa nada, eles caem e permanecem onde estão. Alguns provocam pequenas avalanches que arrastam alguns grãos vizinhos junto. E, muito raramente, um único grão leva a uma cascata catastrófica que arrasta metade do monte junto. O mais importante é: o monte se organiza sozinho à beira da instabilidade. Ele está constantemente em um estado crítico, no qual pequenas perturbações podem desencadear reações de qualquer magnitude. Ninguém precisa ajustar finamente os parâmetros para alcançar esse estado crítico, o sistema o encontra sozinho. Por isso, ele é auto-organizado. Se você registrar o tamanho dessas avalanches ao longo de muitos milhões de eventos e classificar esses tamanhos por frequência, obterá exatamente a forma que Zipf encontrou na linguagem. Uma lei de potência, uma linha reta no gráfico logarítmico. Nenhum cérebro é necessário, apenas física. O físico dinamarquês Bach foi o principal impulsionador dessa ideia e depois escreveu o livro de divulgação científica Como a Natureza Funciona. Argumentou que a criticidade auto-organizada é o mecanismo fundamental pelo qual a complexidade surge na natureza. Ela abrange muitos campos, desde a formação de redes de rios até a evolução de espécies biológicas. Se essa afirmação é verdadeira em sua generalidade, ainda é muito debatido até hoje, mas o princípio básico é inegável. Sistemas que acumulam tensão lentamente e a liberam em cascatas de diferentes tamanhos geram leis de potência. Isso se aplica a terremotos, avalanches, incêndios florestais, raios, erupções solares e até aos padrões de atividade dos neurônios no cérebro. O mais importante para a nossa história é: essa regra também se aplica à liberação de energia na superfície de certas estrelas de nêutrons extremas. Isso inclui os magnetares. Provavelmente os objetos mais extremos. Um magnetar é uma estrela de nêutrons cujo campo magnético é 1 quatrilhão de vezes mais forte do que o do nosso Sol. É o campo magnético mais forte que existe no cosmos. Tão poderoso que distorce os átomos ao seu redor em longos e finos cilindros e coloca a crosta de aço da estrela sob uma pressão inimaginável. Essa crosta não é feita de metal comum, mas sim de um cristal. Uma estrutura cristalina de núcleos atômicos tão densamente compactados que um cubo com 1 centímetro de lado pesaria tanto quanto o Monte Everest.
Quando essa crosta se rompe sob a tensão do campo magnético em mudança, ela libera energia de forma explosiva. Os astrônomos chamam esse fenômeno de terremoto de estrela de nêutrons ou magnetar, o equivalente cósmico aos terremotos causados por placas tectônicas na Terra. A distribuição desses surtos em relação à energia e ao tempo de espera segue exatamente os mesmos padrões dos terremotos terrestres, como demonstraram estudos sobre o famoso repetidor FRB 121102, que mostra apenas uma leve diferença em relação a uma simples lei de potência, que acabamos de conhecer na sismologia como a lei de Gutenberg-Richter. A lei de Zipf sozinha não é um bom filtro de inteligência. A natureza pode imitá-lo apenas com a física pura. Vamos tentar com um critério mais rigoroso. Algo que a natureza não pode falsificar. Em meio ao estresse do Natal, em 18 de dezembro de 2020, o jornal britânico The Guardian anunciou uma descoberta sensacional. Durante uma rodada de observação em 2019, o Observatório de Parkes, na Austrália, captou sinais de rádio promissores que pareciam vir de Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. Próxima Centauri está a apenas 4,24 anos-luz de distância e um de seus planetas é considerado semelhante à Terra e potencialmente habitável. Inicialmente, os cientistas pensaram que poderia se tratar de tecnossinaturas de uma civilização extraterrestre. Apesar de todos os pulsos estranhos de rádio descobertos até então terem explicações naturais ou humanas, esse sinal permaneceu intrigante mesmo 3 anos após sua descoberta. A direção do feixe estreito e um aparente desvio em suas frequências que foi descoberto em Próxima aumentaram o fascínio em torno dessa descoberta. Mas também há uma pequena tragédia. Infelizmente, o sinal não foi mais detectado desde a primeira observação. Próxima Centauri foi intensamente estudada por astrônomos e sabe-se que pelo menos 2 planetas orbitam essa estrela. Um deles é um gigante gasoso e acredita-se que o outro seja um mundo rochoso, cerca de 17% mais massivo do que a Terra. O planeta, chamado Próxima B, orbita sua estrela a cada 11 dias e está localizado na chamada zona habitável, onde a temperatura é adequada para que a água permaneça líquida e as temperaturas do planeta, no geral, sejam bastante habitáveis. Após análise detalhada e comparações com outros sinais, alguns cientistas afirmaram que o sinal provavelmente é de origem terrestre, causado pela sobreposição de frequências. Com o som distorcido da guitarra em volume muito alto, ao misturar várias frequências, podem surgir novas frequências de forma não intencional. Ainda assim, o BLC-1 se destaca em todas essas explicações. Os astrônomos desenvolveram centenas de filtros que automaticamente excluem uma origem artificial ou terrestre do BLC-1 e de sinais semelhantes durante a observação astronômica do céu, para que só transmissões de rádio realmente interessantes nos alcancem. Mas é preciso fazer a pergunta legítima: o sistema de filtragem do Observatório Parkes falhou ou o BLC-1 é realmente extraterrestre e vem de fora do nosso sistema solar? O que fala a favor de uma origem extraterrestre e o que fala contra? Vamos esclarecer essas perguntas no vídeo de hoje, que é uma continuação do documentário sobre o sinal WOW. O BLC-1 foi detectado no âmbito de um projeto chamado Breakthrough Listen. Trata-se de uma iniciativa altamente ambiciosa para buscar possíveis sinais de inteligências extraterrestres em todo o espaço. Com um financiamento generoso de $100 milhões e milhares de horas de observação nos mais modernos telescópios ópticos e de rádio do mundo, é a busca mais abrangente e tecnologicamente avançada já realizada por possíveis sinais de rádio ou lasers. Übertragung von außerirdischen Zivilisationen. O projeto foi iniciado em 2016 e está inicialmente planejado para um período de 10 anos. Para isso, são utilizados os poderosos radiotelescópios de Green Bank,
West Virginia, e Parkes, Austrália, assim como o telescópio óptico Automated Planet Finder no Observatório Lick, na Califórnia. Os objetivos de observação da iniciativa incluem 1 milhão de estrelas próximas, Unserer kosmischen Nachbarschaft sowie die Kernregion von 100 ausgewählten Galaxien verschiedenster Typen. Todos os dados brutos do projeto serão disponibilizados à comunidade científica e processados pelos responsáveis. Os objetivos de observação incluem satélites e sinais de satélites. A busca por inteligência extraterrestre é promovida pela Fundação Breakthrough, que estabeleceu um orçamento de $100 milhões para o projeto. Os objetivos de observação são definidos pelos responsáveis do projeto. A iniciativa é amplamente divulgada e coordenada pelo Centro de Pesquisa SETI em Berkeley, Califórnia. Embora até agora nenhum sinal artificial claro tenha sido encontrado, a análise extensiva das grandes quantidades de dados continua. O projeto pode ser considerado a busca de maior qualidade por inteligência extraterrestre já realizada. A iniciativa já gera, em apenas um ano, uma quantidade de dados tão grande quanto todos os projetos SETI anteriores juntos produziram ao longo de décadas. Mesmo que no final nenhum sinal artificial seja descoberto, o projeto já fornece agora novos conhecimentos científicos sobre a possível origem e disseminação da vida no cosmos. Portanto, temos um aumento garantido de conhecimento relacionado a este projeto, pois novos conhecimentos sobre astronomia ou sobre o céu são sempre bem-vindos. Mas e quanto ao BLC-1? O que indica que pode ser uma fonte artificial extraterrestre? Para o sinal BLC-1, realmente temos alguns motivos muito bons para acreditar que deve ser um sinal extraterrestre. Sendo que extraterrestre aqui significa, em primeiro lugar, que não vem da Terra e não necessariamente indica uma civilização tecnológica. E por esses motivos o sinal é muito especial. Em todos os momentos durante a recepção do BLC-1, quase toda a potência estava concentrada em uma única frequência. Então sabemos que o sinal deve ser artificial. Sinais de rádio vindos do espaço vêm de elétrons, átomos ou moléculas, que sempre têm uma certa temperatura. Eles também normalmente vêm de grandes nuvens de gás que têm muitos movimentos internos. Tanto os movimentos térmicos quanto os de massa geram deslocamentos Doppler que borram as frequências que eles emitem. E além disso, o sinal não é perfeitamente de banda estreita. Existem 2 lóbulos laterais fracos na Terra. Existem outros ainda maiores que estão fora deste gráfico. Isso se deve a uma modulação do sinal e mostra que o sinal contém informações. Não é um tom de descagem ou de chamada puro, mas contém alguns dados que, no entanto, ainda não puderam ser extraídos. A frequência do sinal se desloca para cima, para frequências mais baixas, com o passar do tempo. Assim, sabemos que o sinal não vem da Terra. O telescópio está localizado na Terra, que está em rotação. Assim, ele se move primeiro em direção à fonte quando ela nasce e se afasta dela quando ela se põe. Isso gera um desvio para o vermelho cada vez maior, que faz o sinal derivar para frequências cada vez mais baixas. Uma fonte na superfície da Terra não teria movimento relativo ao telescópio, logo não apresentaria desvio Doppler. Aliás, isso também aconteceu com o sinal WOW. Como a Terra está girando, o sinal recebido em 1977 teve uma espécie de formato de sino e até diminuiu em intensidade. O telescópio, estando na superfície da Terra e girando com ela, acabou se afastando do sinal. Portanto, o mesmo processo não influenciou apenas o sinal WOW há 46 anos, mas também o BLC-1. Um dos problemas relacionados a esse e outros sinais semelhantes é que o espectro de rádio na órbita próxima da Terra está cheio desse tipo de sinal. De vez em quando, um deles vem de sondas interplanetárias, mas a maioria vem de satélites próximos da Terra e de fontes terrestres. O Breakthrough Listen usa um software sofisticado que filtra milhões de sinais para encontrar aqueles que realmente vêm do espaço interplanetário ou interestelar. A equipe praticamente elimina sinais vindos da órbita terrestre ao inclinar o telescópio. Se o sinal vier de algo na Terra, você verá essa oscilação em um espectro de frequência
não importa para onde o telescópio esteja apontando. Se vier do espaço, ele só vai aparecer quando você estiver apontando para o alvo. O Breakthrough Listen usa o radiotelescópio de Parkes, na Austrália, apenas como uma de suas ferramentas para buscar tecnossinaturas. No caso do BLC-1, você colaborou durante a observação de Próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra. Nesse caso, originalmente buscavam emissões de rádio provenientes de explosões estelares dessa estrela. Esses longos flares podem durar de muitas horas por dia até vários dias ou semanas. No entanto, os sinais que o observatório de Parkes procurava naquele dia são de banda larga, ou seja, provenientes desses flares que ocorrem na estrela Próxima Centauri, com estrutura complexa de frequência e tempo. Basicamente, se você sintonizar um receptor de rádio, como usamos para transmissões FM ou AM, esse sinal estaria presente em todas as frequências e soaria como um ruído muito complicado. Mas o equipamento no telescópio também pode ser usado para o SET, e assim a equipe do Breakthrough Listen utilizou o telescópio em conjunto para realizar um experimento SET paralelamente ao estudo dos flares. E exatamente nesses dados, um sinal chamado BLC, aparentemente passou por todos os testes deles. Isso não significa necessariamente que sejam alienígenas. Muito pelo contrário. Isso significa, antes de tudo, que eles têm pela primeira vez um sinal que não é imediatamente uma interferência de rádio, uma RFI. No entanto, a equipe chegou a uma conclusão um tanto decepcionante alguns anos após receber o sinal. Provavelmente o BLC-1 é uma RFI de alguma natureza traiçoeira. Pete Warden, diretor executivo da Breakthrough Initiative, chegou a dizer que havia 99,9% de chance de ser uma RFI. Isso foi confirmado por uma variedade de testes e análises realizados para entender a origem e a natureza do sinal. Apesar da empolgação inicial causada pelo sinal, os pesquisadores concluíram que ele provavelmente se originou de fontes humanas ou naturais, em vez de ser uma evidência de uma civilização tecnologicamente avançada em torno de outra estrela. Apesar dessas declarações desanimadoras, a descoberta do sinal foi um teste importante para os procedimentos e processos desenvolvidos pela Breakthrough Initiatives no processamento e análise de sinais. Eles conseguiram obter informações valiosas sobre o tipo de sinais que podem ser esperados e os desafios técnicos que surgem ao analisar esse tipo de dado. Isso também mostrou a eles como é importante usar vários instrumentos diferentes e ser capaz de realizar validações rápidas, quando novos sinais potenciais são descobertos. Quando questionado sobre como futuras descobertas potenciais de tecnossinaturas deveriam ser tratadas, Warden falou sobre a necessidade de desenvolver um protocolo para a divulgação de informações sobre tais descobertas. Atualmente, não existem protocolos oficiais do governo para essas situações. Um insider do projeto Breakthrough Listen, cujo nome não foi divulgado, repassou as informações sobre o sinal ao Guardian, que então publicou aquela notícia amplamente divulgada que apresentei a vocês no início, levando assim o público a uma pista falsa. Mesmo assim, Warden enfatiza que é importante estabelecer a busca por tecnossinaturas como um campo científico legítimo. Ele espera que o desenvolvimento de mais instrumentos e a melhoria dos detectores no futuro levem a novas descobertas. Ele acredita que é apenas uma questão de tempo até descobrirmos outros sinais potenciais e que é importante estarmos bem preparados para analisar, receber e interpretar essas descobertas de forma eficaz. Mas será que podemos ter certeza de que o sinal veio de Próxima Centauri? Se assumirmos que o sinal pode ter vindo de um planeta no sistema de Próxima Centauri, precisamos analisar várias características desses corpos celestes. Vamos falar sobre isso mais adiante. Uma coisa é que, por exemplo, precisaríamos observar a inclinação orbital ou as características de rotação de um desses planetas. Infelizmente, não conhecemos a inclinação orbital nem as características de rotação de Próxima B, então não sabemos qual sinal de aceleração ele forneceria. Sem um bom modelo para esse planeta ou talvez para outro planeta e sem saber o que a equipe viu, só podemos especular.
Se o sinal se repetir e for confirmado que vem de Próxima Centauri B, e se o sinal não for inerentemente modulado, então poderíamos usar os desvios para determinar a aceleração do sinal e possivelmente descobrir se ele está na superfície de um planeta, além de determinar o período de rotação e translação desse planeta. Então, só pela análise de um sinal como esse, poderíamos identificar um possível planeta nesse sistema. Mas falando sério, não é incrivelmente improvável que, de todos os lugares na Via Láctea ou na vizinhança do Sol, o primeiro sinal que encontramos venha da estrela mais próxima? O artigo original de Gaudian, como já ouvimos aqui, tinha uma visão equivocada sobre essa questão. Assim disse Louis Dutnow, astrobiólogo e professor de comunicação científica na Universidade de Westminster, sobre o artigo de Gaudian. As chances de isso ser um sinal artificial vindo de Próxima Centauri parecem surpreendentes. Já procuramos por vida extraterrestre há tanto tempo, e a ideia de que isso possa acontecer bem diante do nosso nariz, no sistema estelar mais próximo, acumula improbabilidades sobre improbabilidades. Dutnow também disse que, se houvesse vida inteligente lá, ela quase certamente já teria se espalhado muito mais pela galáxia. As chances de que as duas únicas civilizações em toda a galáxia sejam vizinhas, entre 400 bilhões de estrelas, ultrapassam completamente os limites da racionalidade. No entanto, as afirmações do Gaudian são muito problemáticas, pois se baseiam em muitas premissas e suposições não verificadas. Primeiramente, o autor do artigo do Gaudian assume que sinais desse tipo devem ser muito raros e que só podem vir de um punhado de estrelas na galáxia. Embora isso certamente seja muito plausível, a ideia de que quase toda estrela poderia ter algum tipo de tecnologia ao seu redor é mais antiga do que o próprio SET. Na verdade, essa ideia está no coração do paradoxo de Fermi, que questiona, já que a viagem interestelar com foguetes normais é perfeitamente possível, e já que a galáxia poderia ser povoada por essas tecnologias em menos tempo do que ela existe, por que não há extraterrestres aqui no sistema solar? Por que os alienígenas não estabeleceram uma colônia ou sequer se instalaram na Terra? A resposta mais simples para isso é: eles não existem. Simplesmente, eles não existem. Nós somos a única civilização tecnológica no cosmos. Diante dos bilhões de estrelas só na Via Láctea, essa opção nos parece muito improvável. Por isso queremos responder de forma mais conciliadora. Os alienígenas não se espalham muito ou não têm interesse em dominação ou colonização interestelar. Outra possibilidade é que eles estejam na maioria dos lugares, mas evitam o sistema solar por algum motivo, talvez porque já exista vida aqui. Seria um enredo similar ao de Jornada nas Estrelas, com a primeira diretriz à nossa frente. Outra possibilidade é que já estiveram no sistema solar, mas agora não estão mais. Isso realmente apontaria fortemente para os antigos astronautas de Erich von Däniken, mas também parece muito improvável. E quanto à possibilidade de que existam tecnologias extraterrestres e que elas estejam no sistema solar, mas nós ainda não as percebemos? Poderia haver, em algum corpo celeste remoto, talvez sob o gelo eterno das luas geladas dos planetas gasosos, nas eternas e empoeiradas desertos de Marte, ou abaixo das impenetráveis camadas de nuvens de Vênus, poderiam existir tecnoartefatos que indiquem que esses planetas foram visitados por alienígenas há muito, muito tempo, talvez muito antes do surgimento da vida multicelular. Como descobrimos que as afirmações do Guardian se baseiam em improbabilidades das improbabilidades, podemos assumir que a segunda resposta acima está correta. Os alienígenas simplesmente não têm interesse em colonização, cuidam dos próprios assuntos e deixam outros planetas em paz, seja porque não têm interesse em nós ou porque simplesmente ainda não nos descobriram. Mas mesmo que seja verdade que viagens interestelares por criaturas sejam raras, e se assumir que Próxima Centauri é habitado, ainda há um bom argumento de que Próxima é a estrela mais provável a nos enviar sinais, talvez até a única estrela desse tipo. Esse argumento começa da seguinte forma: imaginemos que exista uma comunidade galáctica, ou talvez uma diáspora, ou muitas estrelas com vida tecnológica, ou até mesmo apenas um único planeta com vida,
que enviou sua tecnologia para todos os lugares, ou seja, para diferentes estrelas. Assim, essa civilização poderia criar uma rede de comunicação. Afinal, é isso que o SETI quer encontrar. Mas se você quiser se comunicar com muitos lugares a distâncias muito grandes, a comunicação ponto a ponto é um método muito ruim. Se quiserem ligar para amigos pelo celular, os aparelhos não enviam sinais de rádio diretamente entre si. Isso exigiria muito mais potência e complexidade. Em vez disso, o telefone envia um sinal para a torre de celular mais próxima. Isso torna os requisitos de potência do telefone e da torre muito mais razoáveis. A torre transmite o sinal por rotas complexas e vários nós centrais até alcançar a torre de celular mais próxima dos seus amigos. Seguindo essa lógica, próxima é o local mais provável para o último quilômetro de qualquer mensagem no sistema solar, ou seja, para os últimos 4 anos-luz, já que a distância dos alienígenas até nós pode ser simplesmente grande demais. Na verdade, pode ser a única estrela que nos envia sinais. Mas, por favor, lembrem-se de que esse esquema não pressupõe que a mensagem seja destinada a nós. O sistema solar poderia ser apenas uma estação em uma rede de transmissão acidental. Onde está localizada a torre de transmissão em nosso sistema solar, ou seja, a torre que retransmite a mensagem alienígena? Não deveríamos já ter descoberto um objeto artificial desse tipo com nossas capacidades astronômicas? Ou ele é pequeno demais e discreto demais para chamar a atenção? A questão dos alienígenas é ainda mais complexa. Se essa civilização extraterrestre hipotética tentasse chamar nossa atenção, eles teriam que fazer algo que obviamente estaríamos procurando. Eles teriam que saber quais estrelas nós escolheríamos para procurar o sinal deles. Há muitas estrelas para escolher, por isso eles poderiam se perguntar qual é o lugar mais óbvio para a humanidade procurar um sinal. Os alienígenas podem realmente supor que suspeitaríamos que a estrela mais próxima do Sol fosse a origem do sinal ou um ponto de retransmissão dentro de uma rede de estações de rádio alienígenas? Apesar de todas essas probabilidades e suposições, é muito difícil argumentar por um alvo melhor do que Próxima Centauri. Mas que tipo de estrela é Próxima Centauri e como ela se parece? Vamos dar uma olhada mais de perto nisso agora. Teríamos que viajar cerca de 4,24 anos-luz para chegar até a anã vermelha próxima. A 0,1 anos-luz ou 946 bilhões de quilômetros de próxima estão Alpha Centauri A e B, as duas estrelas principais do sistema. Ambas as estrelas são vistas como uma única estrela no céu da Terra. Juntas, elas brilham como a terceira estrela mais brilhante de todo o céu noturno. Como um sistema binário, elas são simplesmente chamadas pelas letras A e B. Aliás, só é possível distinguir as duas estrelas com um telescópio muito bom. Leva cerca de uma vida humana para que as duas estrelas orbitem uma a outra em órbitas fortemente elípticas. Elas levam 79,9 anos para completar uma volta. Em maio de 1995, elas atingiram sua maior distância uma da outra, ficando impressionantes 5,4 bilhões de quilômetros ou 36,3 unidades astronômicas separadas. Lembrando, uma unidade astronômica equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros, que é a distância média da Terra ao Sol. A maior distância possível entre esses dois corpos celestes é chamada, aliás, de apoastro. Só daqui a 13 anos, em maio de 2035, é que as duas estrelas estarão em sua maior aproximação, o chamado periastro, e vão passar uma pela outra a uma distância de apenas cerca de 1,72 bilhões de quilômetros. Isso equivale a cerca de 11,5 unidades astronômicas. Se transferirmos isso para o sistema solar, as duas estrelas passariam uma pela outra a uma distância equivalente à do Sol até Saturno, se acrescentássemos mais 300 milhões de quilômetros. Saturno está a 1,42 bilhão de quilômetros, ou seja, 9,5 unidades astronômicas do nosso astro central. Quando Alfa e B estão na distância máxima possível entre si, A está a uma distância de B semelhante à do planeta anão Plutão em relação ao Sol.
E embora as estrelas estejam tão distantes uma da outra, para nós elas parecem próximas, apesar da pequena distância de apenas 4,3 anos-luz. 4,4 anos-luz, como se fossem uma única estrela. Alpha Centauri A e B se formaram como um par de estrelas muito antes do nosso Sol. Enquanto o Sol tem cerca de 4,6 bilhões de anos, essas estrelas já têm 6,5 bilhões de anos, ou seja, são bem mais velhas. Alpha Centauri A é um pouco mais massivo do que seu companheiro direto e vai se transformar em uma gigante vermelha mais rapidamente, assim que consumir a maior parte do seu hidrogênio no núcleo. As diferenças de massa entre as estrelas A e B mostram que juntas elas têm aproximadamente o dobro da massa do Sol. Alpha Centauri A possui apenas 10% mais massa do que B, que tem cerca de 7% a menos. Ao compararmos seus tamanhos, descobrimos que Alpha Centauri A é consideravelmente maior que o Sol, enquanto B é apenas um pouco menor que ele. Pequenas diferenças de massa causam grande impacto no brilho. Se colocássemos Alpha Centauri A no lugar do Sol no sistema solar, os planetas receberiam cerca de 50% mais radiação solar e suas órbitas seriam ligeiramente encurtadas. No entanto, a diferença de massa de Alpha Centauri A faria com que as temperaturas médias, por exemplo, na Terra, aumentassem para mais de 50 graus Celsius, mesmo sem as mudanças climáticas. Provavelmente só haveria chance de sobrevivência nos polos do planeta. Se tivéssemos, em vez disso, Alpha Centauri B como nossa estrela, a Terra seria uma bola de neve e a vida também desapareceria. Em ambos os casos, o planeta azul teria que estar ou mais distante ou mais próximo da estrela para gerar mais ou menos calor, respectivamente. Ser capaz de suportar a radiação estelar em temperaturas mais ou menos normais e ainda estar na zona habitável da respectiva estrela. No entanto, este pequeno experimento nos mostra quão delicado é o caminho que a vida percorre no planeta Terra. Uma pequena mudança nas condições inevitavelmente levaria a uma catástrofe. Aliás, a massa ligeiramente maior de A fará com que ele atinja o estágio de gigante vermelha, o sistema de expansão, algumas ou muitas centenas de milhões de anos antes de seu parceiro B. No entanto, nesse momento, o sistema estelar triplo estará muito longe do sistema solar. Como todas as estrelas se movem em órbitas diferentes pela Via Láctea, elas estão constantemente se aproximando ou se afastando umas das outras. A, B e próxima estão atualmente se aproximando a cerca de 22 km por segundo do Sol, mas quando atingirem a menor distância do nosso sistema estelar, voltarão a se afastar de nós. Isso vai acontecer em alguns. Em 1000 anos, A e B se moverão 2 graus no céu, ou seja, cerca de 2 larguras de lua cheia, e se aproximarão da estrela Beta Centauri, mas isso é só no céu, vale lembrar. A estrela dupla Alpha Centauri A e B e a estrela Beta Centauri formarão então no céu uma estrela dupla aparente, mas estarão separadas por mais de 520 anos-luz, ou seja, estarão 120 vezes mais distantes entre si do que Alpha Centauri está do Sol. Essa aproximação vai durar 28 mil anos, e o sistema estará a apenas 3 anos-luz do sistema solar, tão perto como nunca esteve antes e nunca mais estará. Nesse momento, porém, as duas estrelas mal vão se diferenciar de sua aparência atual. Esses são Alpha Centauri A e B, mas que tipo de estrela é Próxima Centauri, afinal? E como é possível que ele, a essa distância tão grande, orbite o brilhante centro binário Alpha Centauri A e B? Agora, vamos nos voltar para essa anã vermelha e analisar por que as anãs vermelhas provavelmente são candidatas muito difíceis para o surgimento da vida. Quando nos voltamos para a Próxima Centauri, percebemos que essa estrela, apesar de seu pequeno tamanho, leva uma existência em isolamento e escuridão. Por muito tempo, sua associação ao sistema Alpha Centauri não era necessariamente clara, embora a estrela já tivesse sido descoberta em 1915. Sua distância para as duas estrelas duplas chega, em seu ponto mais afastado, a impressionantes 13.000 unidades astronômicas. Não é de se admirar que os astrônomos tiveram dificuldades para associar Próxima a esse sistema. A uma distância de mais de um mês-luz de seus dois parceiros,
A estrela se move a passo de tartaruga pelo céu estrelado da Terra. No céu, Próxima nos aparece a 4 graus de distância de Alpha Centauri A e B, ou seja, cerca de 4 larguras de lua cheia. Se o sistema estelar estivesse a cerca de 520 anos-luz de distância, como Beta Centauri, provavelmente também não conseguiríamos distinguir Próxima de seus 2 companheiros. Próxima está tão distante de A e B que sua órbita leva cerca de 500 mil de anos, mais precisamente 547 mil anos. Portanto, temos que imaginar que todo o desenvolvimento cultural da espécie humana poderia acontecer várias vezes, enquanto Próxima completa uma única órbita ao redor de seus 2 parceiros. Em uma imagem muito fotogênica do Hubble, vemos a estrela, mas diferente do que é mostrado aqui, ela brilha na verdade cerca de 1000 vezes menos do que o Sol. Se substituíssemos o Sol por Próxima, teríamos na Terra quase escuridão total e seria mais ou menos tão claro quanto o brilho do nosso Sol em uma das luas de Netuno. Com a velocidade orbital atual, se colocássemos a Terra na mesma distância de Próxima que ela está do Sol, o planeta simplesmente escaparia da gravidade da estrela. Ela possui apenas 12,3% da massa do Sol. A baixa massa e luminosidade da estrela mostram que ela é uma anã vermelha. Mas agora vocês devem estar pensando que essa deve ser uma estrela bem tranquila e agradável. E sim, sua posição na sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell mostra que, assim como o Sol, ele funde hidrogênio e consome até menos energia. Sua temperatura superficial também é superior a 2000 graus. Grad kühler als die Sonne. Allem Anschein nach ist Proxima als ein sehr ruhiger Stern. Das Herz O diagrama de Hertzsprung-Russell, aliás, mostra para nós a evolução das estrelas e explica, entre outras coisas, como é a vida do nosso Sol ou de estrelas gigantes. Mas espere, não devemos nos deixar enganar por sua baixa massa e luminosidade. Anões vermelhos podem ser estrelas extremamente ativas apesar do nome. Alguns deles pertencem até mesmo à classe das estrelas Flare, uma categoria de estrelas muito eruptivas e variáveis. Elas se destacam pelo fato de quase toda a sua superfície ser marcada por grandes liberações de energia, que na astronomia são chamadas justamente de flares. Elas correspondem às erupções solares, cujas causas geralmente estão em curtos circuitos magnéticos entre as linhas do campo magnético estelar. Através dos campos magnéticos que interagem dentro e sobre uma anã vermelha, grandes quantidades de energia são liberadas e partículas são aceleradas, vindas da camada mais externa da estrela, a cromosfera. Essa região de uma estrela é também sua camada externa. Nela podem ser observados grânulos e manchas solares. A aceleração das partículas da cromosfera faz com que elas colidam com matéria mais densa. O plasma é então aquecido e lançado para longe em alta velocidade. O resultado são impressionantes erupções estelares, e uma delas, muito impressionante, foi registrada no Sol em junho de 2022. E apesar de seu tamanho, brilho e massa serem pequenos em comparação com o Sol, Próxima consegue produzir erupções, que podem crescer até o tamanho da própria estrela, e até além disso, atingindo temperaturas de até 2 milhões de graus Celsius. É preciso imaginar que quase 90% da superfície de Próxima é ativa, enquanto o Sol, por exemplo, tem apenas uma porcentagem de superfície ativa na casa de um dígito. Em estrelas tão pequenas e com pouca massa, os planetas costumam se formar muito próximos da estrela, em comparação com o Sol. E como Próxima tem muito menos massa, sua zona habitável também é significativamente menor do que, por exemplo, a do Sol. Aliás, essa zona se refere a qualquer região ao redor de uma estrela. Nela, a água líquida pode existir nos planetas, e a estrela não queima o planeta nem o transforma em um bloco de gelo por falta de luz estelar. A zona habitável do Sol se estende, se formos um pouco mais generosos, aproximadamente de Vênus até Marte. A Terra está bem no meio dela. Para a Próxima, por outro lado, precisamos imaginar isso em uma escala 2025 vezes menor. Como a estrela é tão pouco brilhante, ela e seus planetas poderiam estar dentro da órbita de Mercúrio e ter uma zona habitável de apenas alguns milhões de quilômetros.
Os planetas, então, estariam muito mais próximos uns dos outros e não ficariam tão distantes como no nosso sistema solar. E o que há de especial em cada um dos planetas desse sistema, nós vamos analisar com bastante detalhe mais adiante. Eu já mencionei que Próxima, sendo uma anã vermelha, é uma estrela muito ativa. Mas como isso acontece? As anãs vermelhas não deveriam ser estrelas energeticamente bem entediantes que quase não emitem radiação. Vamos dar uma olhada nos números. As anãs vermelhas são definidas como estrelas que possuem pelo menos 7,5% ou no máximo 40 a 60% da massa do Sol. Portanto, definitivamente estamos falando de estrelas que são menores e menos massivas do que o Sol. Devido à sua baixa massa, a conversão de hidrogênio em hélio nessas estrelas ocorre de forma significativamente mais lenta, pois há menos pressão em seu núcleo do que em outras estrelas. Isso faz com que, entre outras coisas, as anãs vermelhas sejam apenas de 0,01 até no máximo 5% tão brilhantes quanto o Sol. Embora tenham menos massa, elas consomem seu hidrogênio tão lentamente que podem viver por vários trilhões de anos. Em um universo onde existem corpos celestes de todos os tamanhos, as anãs vermelhas serão, portanto, as últimas estrelas brilhantes quando todas as outras já tiverem se apagado. Mas tudo isso sugere uma estrela tranquila. No entanto, como uma anã vermelha, Próxima tem muito mais a oferecer. Um olhar para o interior da estrela revela que ela não possui uma estrutura de camadas muito complexa, como, por exemplo, o Sol e outras estrelas mais massivas. Quando falamos de camadas, queremos dizer algo como núcleo, zona de radiação, zona de convecção e assim por diante. No núcleo do nosso Sol ocorre a fusão nuclear. Leva dezenas de milhares de anos para que a energia dessa fusão seja transportada para fora. Isso, por sua vez, tem a ver com o fato de que o Sol é composto por várias camadas diferentes, que são muito densas, e assim a energia é transportada para fora mais lentamente. Não entraremos em detalhes aqui e focaremos na zona de convecção do Sol. Esta é a camada mais instável da nossa estrela central. Diferente do núcleo e da camada ao seu redor, Anschließenden Strahlungszone wird Energie não é transportada por radiação ou condução de calor, mas sim pela movimentação do plasma solar quente, ou seja, aquele gás do qual as estrelas são feitas. Grandes quantidades de material são transportadas de baixo para cima para depois descerem novamente em parte. Uma parte da energia de fusão então atravessa a fotosfera e sai como radiação solar. Essa característica do Sol faz com que ele seja uma estrela bastante tranquila, que libera energia quase que gota a gota. Vale dizer que o nosso Sol, diferente de outras estrelas da classe G à qual ele pertence, é muito tranquilo. Como isso funciona com uma anã vermelha? Devido à baixa massa, elas quase não têm estrutura em camadas. Elas são formadas basicamente pelo núcleo e pela zona de convecção, que estão quase totalmente misturadas. Apesar de uma anã vermelha brilhar menos que o Sol devido à menor taxa de fusão, a energia chega mais rápido à superfície, para fora, já que ela precisa atravessar menos camadas. Além disso, praticamente toda a zona de convecção de uma anã vermelha é afetada pela fusão nuclear. Praticamente toda a estrela é um único e grande reator de fusão. Isso leva a um transporte de energia mais rápido no geral e a uma maior geração de energia por unidade de volume, resultando em erupções muito intensas na superfície. Uma grande erupção em Próxima ou em outras anãs vermelhas pode aumentar o brilho e também a produção de energia dessa estrela, não apenas em 10 vezes, mas também ser maior do que a própria estrela e atingir até 2 milhões de graus Celsius. A quantidade de material ejetado nesse processo, apesar da baixa massa das anãs, é proporcionalmente maior do que a quantidade que o Sol ejeta. Essa atividade aumentada das anãs vermelhas continua por muitos bilhões de anos após o seu surgimento. Por isso, planetas em sua vizinhança próxima estão constantemente expostos a bombardeios de radiação e partículas. Como será que são os planetas desse sistema estelar em miniatura? A seguir, vamos abordar o sistema planetário como um todo. E agora nos perguntamos, o que o sistema planetário de Próxima Centauri tem a oferecer? Poderíamos imaginar, devido à baixa massa do sistema estelar,
que há poucos planetas ao redor de Próxima Centauri. A estrela não só tem pouca massa, mas também é muito compacta no geral. Então, consequentemente, deve haver poucos ou nenhum planeta, certo? Isso não está totalmente correto. Como análises de outros sistemas planetários mostraram, estrelas anãs vermelhas possuem planetas assim como outros sistemas. O melhor exemplo de um sistema planetário assim é o TRAPPIST-1. Aqui, astrônomos encontraram nada menos que 7 planetas terrestres ao redor de uma anã vermelha, em uma região que corresponde a apenas uma fração da órbita de Mercúrio ao redor do Sol. Mas e quanto à Próxima? Os astrônomos suspeitam que haja cerca de 3 planetas nesse sistema, que não poderiam ser mais diferentes entre si. Temos então Próxima Centauri B, C e D. Os astrônomos não são muito criativos na hora de dar nomes e geralmente seguem os nomes de catálogo. Vamos simplesmente chamar esses corpos celestes de Centauri B, C e D. Aliás, começa-se pela letra B e não pela A, porque a contagem começa pela estrela como corpo celeste, e os planetas recebem letras em ordem alfabética conforme são descobertos, independentemente da distância em que estão de sua estrela. Assim, pode acontecer que um planeta chamado de D esteja mais próximo da estrela do que, por exemplo, o B. Já dissemos que não falaremos de Centauri B agora, e isso será abordado no próximo capítulo. Agora vamos nos dedicar ao sistema planetário como um todo, e vamos focar principalmente em Centauri C e D, planetas que não são conhecidos há tanto tempo e cuja existência ainda está em debate em parte. Em 15 de janeiro de 2020 foi anunciada em um artigo na revista Science a descoberta de um segundo planeta no sistema, Centauri C. No entanto, até hoje trata-se de um corpo celeste não confirmado, cuja existência deve ser vista com cautela. De acordo com os dados dos cientistas, ele provavelmente seria uma superterra ou um mini-Netuno, com cerca de 0,9 a 1,7 massas terrestres. Ele orbita sua estrela em cerca de 5 anos e está a aproximadamente 1,5 unidades astronômicas de distância muito longe, mais distante do que a Terra está do Sol. Por isso, preciso corrigir um pouco minha afirmação anterior de que o sistema Próxima caberia dentro da órbita de Mercúrio. Na verdade, 2 planetas caberiam dentro da órbita de Mercúrio, mas o planeta mais externo estaria muito além da órbita da Terra nesse sistema. Mas vamos voltar ao Centauri C. Como Próxima é uma estrela com brilho muito fraco, o planeta, na distância em que se encontra, deve ser extremamente frio. Quão frio podemos imaginar isso se olharmos para Plutão? Lá, as temperaturas chegam até menos 233 graus Celsius. 133 Grad Celsius. Centauri C, no entanto, ao contrário de Plutão, é um mundo muito mais ativo. Devido à sua grande massa e à sua posição distante no sistema, é muito provável que seja um mini-Netuno. Se ampliássemos a escala do sistema Próxima para a do nosso sistema solar, Centauri C estaria aproximadamente na órbita de Plutão e receberia muito pouca luz solar lá. O planeta provavelmente está bem além da linha de gelo deste sistema estelar. Além desse ponto no sistema solar, por exemplo, a presença de água líquida é quase impossível, pois simplesmente é frio demais. Esse fato pode ser observado nas luas geladas que orbitam planetas gasosos como Júpiter, Saturno ou Urano. Essas luas têm núcleo rochoso sólido, coberto por um oceano de água e uma camada de gelo que pode atingir centenas de quilômetros de espessura. Das trifft auf Monde wie Europa, Ganymed, Titan oder Enceladus zu. Orte, die übrigens auch als potenzielle Quellen außerirdischen Lebens gehandelt werden. As luas geladas do sistema solar, por mais fascinantes que sejam, não são nada comparadas a Centauri C. Nesse planeta não predominam apenas temperaturas frias, como é a sua atmosfera ainda é um grande mistério. Os astrônomos suspeitam que o planeta possui uma atmosfera muito densa de vapor d'água, que é aquecida por processos na superfície e no interior do próprio planeta, permanecendo assim em estado gasoso em vez de se depositar como uma camada de gelo sobre o planeta. É improvável que o planeta não possua atmosfera alguma, pois ele está muito distante no sistema solar e é massivo demais para isso. Por isso, Centauri C é considerado uma chamada superterra ou um mini-Netuno. Esse é um corpo celeste com uma massa que não o caracteriza propriamente
como um planeta gasoso nem como um corpo celeste terrestre. Ele está, portanto, em algum lugar no meio. E como está tão distante de Próxima, uma observação, mesmo com os telescópios atuais, deve ser muito difícil. A sonda Gaia, da Agência Espacial Europeia, encontrou esse planeta, aliás, usando o método da velocidade radial. Nesse processo, são observadas pequenas oscilações na posição da estrela, causadas pela atração gravitacional de outros corpos celestes. Como a Gaia não pode observar planetas diretamente, são necessários telescópios como o Extremely Large Telescope ou até mesmo o telescópio espacial James Webb. Essa nova geração só começou suas observações científicas em julho de 2022 com o Webb e promete ser uma revolução para a astronomia. Podemos ficar na expectativa para ver se o Webb, com seus espelhos gigantes, talvez consiga até obter uma imagem direta do planeta. Também publiquei um documentário sobre os dois telescópios, disponível para assistir a qualquer momento. O link está no final do vídeo. Os astrônomos suspeitam, aliás, que o planeta Centauri C se formou muito perto da estrela, mas devido a mudanças gravitacionais, migrou para uma órbita mais externa. Isso acontece com muitos corpos celestes maiores que inicialmente estão próximos de sua estrela, mas têm um momento angular muito grande e acabam migrando para fora. Centauri C pode ter mudado de posição assim, percorrendo milhões de quilômetros da estrela até onde está agora. Esse processo, segundo estimativas, durou mais de 1 milhão de anos, o que é um período muito pequeno e desprezível na história do sistema, que abrange mais de 6 bilhões de anos. Apenas 1 ano e meio após a descoberta de Centauri C, uma análise feita pela sonda espacial Espresso resultou na publicação de um artigo na revista Astronomy and Astrophysics, mencionando um terceiro planeta até então desconhecido, Centauri D. Os dados da sonda espacial foram discutidos nesse artigo e, com o Very Large Telescope no Chile, a existência de Centauri B foi confirmada definitivamente pela primeira vez. No entanto, o telescópio detectou outro sinal com um período orbital de cerca de 5,12 dias ao redor da anã vermelha. Centauri B possui um período orbital de 11 dias, portanto, deveria se tratar de um novo corpo celeste, um que ainda não havia sido descoberto. No início, não se tinha certeza se o sinal era estável e se aparecia várias vezes. Após investigações com o método da velocidade radial, foi constatado que um corpo celeste orbita Próxima em um período de 5,12 dias e que o sinal aparece continuamente nos momentos previstos. E como esse sinal pode ser comparado muito bem com o sinal de Próxima B, os astrônomos concluíram que havia outro corpo celeste, um que provavelmente é muito menos massivo do que Centauri B e C. Centauri D deve ser um mundo de massa muito baixa, com menos de 0,3 massas terrestres. O planeta aparentemente está extremamente próximo da estrela. Ele está a apenas 4,3 milhões de quilômetros de Próxima. Assim, ele fica fora da zona habitável em área de ventos estelares intensos, o que provavelmente impede qualquer atmosfera. Apesar de sua baixa massa, ele tem cerca de 0,8 vezes o raio da Terra. É provável que seja um planeta rochoso muito solto e densamente compactado. Por ter pouca massa, ele não reteria uma atmosfera. Se algum dia houve uma, ela provavelmente foi varrida pelos intensos ventos estelares de Próxima. O planeta provavelmente se assemelha mais a Mercúrio, embora seja um pouco mais massivo e maior do que ele. No entanto, Centauri D, ao que tudo indica, é um mundo absolutamente sem vida, onde nada acontece, exceto temperaturas extremamente altas que, devido à proximidade extrema com suas estrelas, torram a superfície. Esses dois planetas são corpos celestes muito interessantes e nos contam muito sobre a história do sistema. Eles representam extremos na formação de planetas. Ou um planeta entra em total descontrole e migra gravitacionalmente para a zona de gelo do seu sistema, ou existem corpos celestes tão próximos da estrela que se encaixam perfeitamente na definição de um inferno. Depois, ainda há planetas que ficam em algum lugar no meio e, do nosso ponto de vista, são os mais interessantes. Planetas similares à Terra, como Centauri B. Vamos analisá-lo agora com atenção.
Com que frequência lemos a seguinte manchete: astrônomos encontram um corpo celeste parecido com a Terra? Ou a pergunta: existe uma segunda Terra? Ou até mesmo aquela notícia sensacionalista, que nem é tão rara assim: pesquisadores encontram a Terra 2.0. Em todas essas notícias, há um elemento em comum. Parece que estamos sempre em busca de uma segunda Terra, de vida extraterrestre. Uma pergunta muito antiga que nos acompanha há milhares de anos. Mas afinal, o que significa realmente o termo semelhança com a Terra, que é tão frequentemente usado nessas notícias? Bem, primeiramente não existe uma definição oficial desse termo. Além desse termo, também são frequentemente usados os termos análogo à Terra ou terrestre. Devemos ter cuidado com isso. A Terra tem várias características ligadas a esses termos. Seja o corpo rochoso do nosso planeta, a temperatura adequada, uma atmosfera, a água ou o deslocamento dos continentes. Só as características do nosso planeta já dariam um livro inteiro. Mas o simples fato de existirem essas características não significa automaticamente que também exista vida. Os biólogos ainda se fazem a pergunta sobre a origem da vida. Em outras palavras, nenhuma dessas características significa concretamente que um planeta seja habitável, ou seja, que possa ser habitado. Podemos comprovar essa afirmação com um corpo celeste do nosso próprio sistema solar, que possui a lua de Saturno Titã, história da Terra, possui água líquida sob uma espessa camada de gelo, acima dela uma atmosfera e metano líquido em sua superfície. E embora essa lua cumpra quase todos os requisitos de um corpo celeste semelhante à Terra, e até seja chamada assim, trata-se de um mundo que não poderia ser mais frio e hostil à vida. E também poderíamos usar o termo terrestre para Titã, porque ele possui um corpo rochoso. E, de fato, os astrônomos suspeitam da existência de água líquida. A designação semelhante à Terra ou gêmeo da Terra é, portanto, mais ou menos justificada, embora não queiramos usar o termo gêmeo da Terra e prefiramos ficar com semelhante à Terra. No caso de Centauri B, podemos compreender parcialmente essa notícia. Ele está situado no meio da zona habitável de sua estrela, orbitando próxima a uma distância média de cerca de 7,3 milhões de quilômetros e, assim, está quase o dobro da distância de seu astro do que seu irmãozinho Centauri D. De acordo com pesquisas astronômicas recentes, ele possui uma massa de 1,17 massas terrestres e um raio de 1,1 vezes o da Terra. Colocado ao lado da Terra, Centauri B seria apenas um pouco maior. Os astrônomos estimam a probabilidade de que o corpo celeste possua esses dados em mais de 90%, então podemos afirmar com grande segurança que estamos lidando com informações corretas aqui. Ele recebe novamente cerca de 65% da luz solar que a Terra recebe, então provavelmente é um pouco mais escuro. Os pesquisadores ainda não sabem ao certo como é o clima desse planeta. Muitos fatores, como nuvens, neblina, gases na atmosfera e outras coisas influenciam o clima e a temperatura em um planeta. Então, não temos valores confiáveis sobre os quais possamos falar aqui. Mas os astrônomos não se deixam limitar por essa restrição e criaram 2 modelos da atmosfera de Centauri B. Em um dos cenários, o hidrogênio do planeta pode ter se dissipado muito cedo devido às intensas atividades de sua estrela. De modo que, alguns centenas de milhões de anos após a formação de Centauri B, apenas oxigênio e dióxido de carbono teriam restado. Assim como em Próxima C, pesquisadores acreditam que B pode ter se formado em outro local do sistema estelar e, devido a processos cataclísmicos perto da estrela nos primeiros bilhões de anos, preservado sua atmosfera. Nesse caso, assim como a Terra, ele não teria perdido sua atmosfera. O hidrogênio em sua atmosfera poderia ter reagido com o oxigênio ao longo do tempo e formado água. Assim, Centauri B teria mantido sua água ao longo de sua história inicial. Mas nascer longe de sua estrela não é o único motivo para conseguir manter uma atmosfera ou água líquida. Também é importante a formação de um campo magnético, ou seja, um escudo eletromagnético de proteção, que desvia partículas carregadas do espaço, especialmente os ventos estelares brutais de Próxima ao redor do planeta, e que deveria proporcionar auroras espetaculares que, segundo os astrônomos, poderiam até ser observadas da Terra.
Além da empolgante questão sobre a atmosfera, há um caminho ainda mais emocionante que os astrônomos estão seguindo em suas pesquisas. A questão sobre vida extraterrestre e quão provável seria a existência dela nesse corpo celeste. Esse é um fator que provavelmente nunca conseguiremos pesquisar completamente. No entanto, pode ser útil observar características que a Terra também possui. Mas é provável que Centauri B não possua algumas ou muitas dessas características. No entanto, a mais importante delas provavelmente é: o planeta está relativamente próximo de sua estrela-mãe, em uma distância tão curta que sua rotação primordial, ou seja, sua velocidade inicial de rotação, foi desacelerada ao longo de bilhões de anos pela sua estrela. Foi sincronizada por próxima. Aqui, os astrônomos falam de rotação sincronizada quando o planeta orbita a estrela uma vez e, nesse período, gira exatamente uma vez em torno de seu próprio eixo. Em outras palavras, ele mostra sempre a mesma face para a estrela. Aliás, essa é uma característica apresentada por quase todos os corpos celestes lunares do Sistema Solar. A Lua mostra sempre o mesmo lado para a Terra, assim como as luas galileanas para Júpiter. De modo geral, isso acontece em sistemas cujos corpos orbitam muito próximos uns dos outros. E embora Próxima seja uma estrela realmente anã, sua gravidade ainda foi forte o suficiente para parar a rotação de Centauri B no passado e impor a ele uma rotação sincronizada. Isso faz com que um lado do planeta receba muita luz estelar, enquanto o outro lado exista em escuridão eterna. Os astrônomos acreditam que qualquer forma de vida só poderia existir em uma faixa estreita na fronteira entre o dia e a noite eternos, porque apenas ali as temperaturas seriam suficientemente quentes e não muito frias. Pode-se imaginar que apenas um grande sistema planetário de transporte de calor seria capaz de levar o calor do lado diurno para o lado noturno. Isso também poderia acontecer com ventos adequados na atmosfera, assim como com correntes em oceanos que talvez existam. Assim como acontece na Terra, onde o calor, por exemplo, é transportado do Atlântico Sul para o norte através da corrente do Golfo e garante invernos relativamente amenos aqui na Europa. Um sistema de transporte planetário desse tipo é perfeitamente concebível para um oceano em um exoplaneta, já que os mesmos princípios físicos prevalecem em todo o universo. Além disso, é provável que esse planeta realmente apresente faces muito diferentes. Lá deve ser muito frio. Se houvesse uma atmosfera de hidrogênio ou de água lá agora, poderíamos dizer que neva muito ou que grandes áreas estão congeladas. Por outro lado, deve ser um corpo celeste muito quente, ou seja, no lado diurno. O que exatamente acontece nesse planeta só podemos realmente imaginar. Por isso, e quanto à vida extraterrestre nesse planeta? Será que ela poderia ter surgido lá algum dia? Quando investigamos a questão dos alienígenas, nos deparamos com alguns obstáculos. A estrela próxima possui algumas características indesejáveis que tornam o surgimento da vida muito improvável. Uma dessas características é a forte radiação que o planeta recebe de sua estrela próxima. Cientistas descobriram que a quantidade de radiação proveniente da anã vermelha é de 10 a 60 vezes maior do que a quantidade de radiação recebida na Terra. O campo magnético de Centauri B teria que ser muito forte para conseguir resistir a esse bombardeio solar sem ser imediatamente contaminado pela radiação. Considerando que Próxima já tem alguns bilhões de anos e que as anãs vermelhas são extremamente ativas logo após sua formação, não conseguimos nem imaginar a quantidade de radiação que o planeta deve ter recebido no início, se ele ainda recebe tanto do seu astro até hoje. A radiação ultravioleta e os raios X podem gradualmente destruir a atmosfera de um planeta porque são muito energéticos. Isso provavelmente aconteceu em Marte. Elas separam a água do planeta, aquecem o hidrogênio resultante até que, devido à sua maior energia cinética e à sua natureza mais leve, ele escape da gravidade do planeta. E uma vez que o hidrogênio está aquecido, ele pode levar consigo nitrogênio ou oxigênio, que são importantes para o surgimento da vida, e assim retirar da atmosfera a maior parte desses gases essenciais.
Mas a radiação intensa é apenas um lado de uma moeda multifacetada. Segundo estimativas, Centauri B deve enfrentar ventos estelares de 4 a 80 vezes mais fortes do que os que a Terra recebe do Sol. Mesmo que o planeta tivesse agora um escudo magnético, nem mesmo uma magnetosfera com a força do campo magnético da Terra seria capaz de suportar o intenso bombardeio de radiação. A atmosfera seria aquecida, levada para camadas mais altas e soprada para longe pelo vento estelar. E devido à maior atividade associada aos ventos estelares e à radiação ultravioleta, no início de sua existência, as anãs vermelhas também fazem com que a zona habitável fique mais distante no começo e encolha ao longo de sua vida. Centauri B estava, caso o planeta tenha se formado onde está agora, nos primeiros 100 milhões ou bilhões de anos. Foi exposto a uma tempestade de partículas sem igual, que provavelmente fez com que o planeta não tivesse atmosfera alguma. Dá para imaginar então o inferno de temperaturas que um planeta desses deve ser ou deve ter sido. Centauri B tem que ser necessariamente um planeta de extremos, porque mesmo com uma atmosfera, o planeta teria tanto extremos de calor quanto de frio, se pensarmos em sua rotação sincronizada. Por isso, preciso dizer para vocês, quando li isso, perdi de início a esperança na existência de vida extraterrestre em corpos celestes ao redor de anãs vermelhas em geral. Como poderia surgir vida em um planeta assim, que passou por ventos estelares infernais e radiação cataclísmica? Existe então alguma esperança de encontrar vida extraterrestre em Próxima Centauri ou em outros chamados mundos semelhantes à Terra ao redor de anãs vermelhas? Encontramos uma resposta para isso quando olhamos para o interior de um planeta. Planetas terrestres, quando atingem um determinado tamanho, quase sempre apresentam uma estrutura em camadas. Quanto maior o corpo celeste, mais equilibradas são essas camadas entre si. A comparação entre a Terra e a Lua nos mostra, por exemplo, que a Terra possui, além de um núcleo interno, também um núcleo externo. Acima disso, há ainda 2 camadas de manto, depois a crosta e então a atmosfera. Ou seja, a Terra possui pelo menos 5 camadas, assim como a Lua. Só que a Lua tem um núcleo consideravelmente menor e, em comparação, um manto maior e mais rígido, enquanto o da Terra é mais viscoso. Isso tem a ver com o fato de que a Terra, sendo um corpo celeste maior, leva mais tempo para perder seu calor. A Lua, sendo um corpo celeste menor, esfriou muito mais rápido ao longo de bilhões de anos. Por isso, mesmo após 4 bilhões e meio de anos, desde sua formação, ainda há tectônica de placas e vulcanismo na Terra. Esses processos trazem material do interior da Terra para a superfície e até a atmosfera. E o que é lançado na atmosfera terrestre pelos vulcões? Correto? Além de rochas e outros materiais, também muitos gases diferentes, como hidrogênio, dióxido de carbono ou oxigênio. Esses gases estão, em parte, ligados às rochas ou a líquidos, distribuídos por todo o interior de um planeta. Isso faz com que a atmosfera da Terra ganhe, apenas pelo vulcanismo todos os dias, centenas de milhões de toneladas de material por ano. Então, não o planeta em si, mas, claro, a atmosfera. Em planetas maiores, podemos esperar processos semelhantes aos da Terra. E como Centauri B possui mais massa do que a Terra, provavelmente ainda hoje predominam lá a tectônica de placas e o vulcanismo. Para nós, isso significa que, mesmo que o planeta tenha perdido sua atmosfera em sua juventude devido à alta atividade de sua estrela, ele pode ter adquirido uma segunda atmosfera nos últimos bilhões de anos. Esse processo é chamado, aliás, de desgasificação. Gases do interior de um corpo celeste chegam à superfície e à sua atmosfera. Centauri B ainda pode, portanto, possuir uma atmosfera. Com muito vulcanismo, sua segunda atmosfera talvez até seja semelhante à nossa. Acima de tudo, essa atmosfera seria muito mais estável, pois está exposta a condições menos adversas do que a atmosfera primordial, ou seja, a atmosfera original. Tudo isso, é claro, são apenas especulações. Os astrônomos ainda não têm dados mais precisos. Além da perda da atmosfera, Centauri B também seria afetado pela perda de seus oceanos em um processo como esse. A preciosa água também não resistiria ao ataque das partículas solares.
é quase certo que o planeta perdeu não só sua atmosfera, mas também seu oceano original. Mas então surge a pergunta: como a água poderia voltar ao planeta? Pesquisadores se dedicaram profundamente a essa questão. Afinal, a água é a base de toda a vida conhecida. Sem a água como solvente para reações químico-biológicas, a vida não teria chance de se desenvolver, ou seja, a vida como conhecemos. Até agora não conhecemos nenhum outro líquido capaz de gerar algo como a vida. Por isso, devemos supor que qualquer forma de vida em Centauri B também precisaria de H2O. Cientistas identificaram, em teoria, alguns mecanismos que poderiam trazer a água de volta ao planeta. Entre outras coisas, esses mecanismos dependem do local de formação de Centauri B. Se ele tivesse se formado mais longe e depois migrado para mais perto de Próxima, teria recebido uma quantidade gigantesca de água primordial, já que nas regiões mais externas de um sistema estelar tendem a se concentrar elementos e moléculas mais leves, como a água. No entanto, se o planeta tivesse se formado em sua posição atual em relação à Terra, pode ser que uma série de cometas tenha colidido com o planeta e assim trazido a água para ele. Aqui, pesquisadores suspeitam de relação com a Terra. Algum tempo após sua formação, parece ter havido um bombardeio cataclísmico com asteroides e cometas que sobraram da fase de formação do Sistema Solar e migraram para o interior do Sistema Solar. Esses provavelmente trouxeram quantidades gigantescas de água para o planeta. Um processo semelhante também é imaginável para Centauri B. Já se sabe bastante sobre a formação de planetas, e é muito provável que haja muitos paralelos entre a Terra e Centauri B. Mas o que acontece se o planeta perder toda a sua água? Nesse caso, não adiantaria muito para o planeta ter acumulado muita água originalmente. Por isso, os cientistas acreditam que a água escondida sob a superfície poderia, aos poucos, ter preenchido os oceanos, rios e depressões vazias do planeta. Isso pode ter ocorrido pelo vulcanismo ou pela pressão interna do planeta. Da mesma forma, muita água também pode ter ficado presa na superfície e sido liberada das rochas por processos físicos ainda desconhecidos. Tudo isso, é claro, depende muito da quantidade inicial de água. Se havia muita água, mesmo com a perda completa da atmosfera, ainda restaria uma pequena quantidade. Porém, se o planeta seguiu caminho parecido com Vênus e sua segunda camada gasosa ficou muito densa e bloqueou a luz solar, perderíamos a esperança de vida semelhante à da Terra. O segundo planeta do Sistema Solar é um lugar extremamente seco e hostil à vida, onde uma comparação com o inferno certamente não seria exagerada. Por um momento, pensei que Centauri B tivesse uma camada gasosa densa como a de Vênus. Não que Vênus tenha recebido uma segunda atmosfera. Vênus provavelmente ainda possui sua atmosfera primordial. Assim, investigar a vida extraterrestre não parece tão promissor. O tempo que a vida precisa para assumir formas mais complexas e se adaptar a diferentes condições simplesmente não parece ter existido em Centauri B. A única possibilidade de a vida ter se estabelecido no planeta seria se ela tivesse se desenvolvido desproporcionalmente mais rápido do que na Terra. Mas esse é um fator que é mais especulação do que fato. A busca por um possível local de origem do sinal BLC-1 ainda está em andamento. Provavelmente não serão feitas mais grandes descobertas e uma origem artificial do sinal é muito provável. Mas o grande e se não me deixa em paz, e espero que também não deixe vocês. E se o BLC-1 realmente tivesse sido enviado por alienígenas? Quero apresentar para vocês agora uma viagem fictícia em um cenário como esse. Enquanto estudavam o Próxima Signal, eles descobriram algo surpreendente. Nas frequências moduladas do BLC-1 havia dados. A primeira coisa que os astrônomos descobriram foi que o sinal continha informações sobre o Sistema Solar, mais especificamente sobre o número de planetas, seus períodos orbitais e seus tamanhos. Os astrônomos continuaram a explorar as diferentes frequências e descobriram dados semelhantes, que, no entanto, deveriam representar outras estrelas. Concluíram que o sinal foi enviado não só à Terra, mas também a várias estrelas próximas aos extraterrestres. Entre eles, não estava apenas a estrela Sol,
que abriga nosso próprio sistema solar, mas pelo menos outros 20 sistemas estelares nas proximidades de Próxima Centauri. Essa descoberta levantou muitas perguntas. Por que os extraterrestres enviaram um sinal para tantas estrelas? Qual era o propósito disso? A humanidade ficou fascinada com a ideia de que o sinal poderia ser um teste ou uma mensagem para outras civilizações inteligentes. Descobriu-se que os desafios que os extraterrestres tiveram que enfrentar para enviar o sinal eram enormes. Eles precisaram superar os imensos abismos entre as estrelas e garantir que o sinal mantivesse sua integridade e clareza. Isso exigiu tecnologia avançada Und eine tiefgreifende Kenntnis des interstellaren Raums. Die Außerirdischen garantir que o sinal pudesse ser recebido pelos diferentes sistemas estelares. Eles aparentemente desenvolveram técnicas complexas de modulação para levar em conta as diferentes características das estrelas e adaptar a transmissão às condições específicas de cada sistema. Enquanto a humanidade continuava a extrair informações do sinal, percebeu que agora tinha uma oportunidade única. Ela decidiu responder ao sinal e informar aos alienígenas que sua mensagem havia sido recebida. Uma cooperação mundial permitiu preparar uma resposta e enviá-la de maneira semelhante para as diferentes estrelas, assim como os alienígenas haviam feito. Os cientistas de cada país da Terra enfrentavam uma tarefa empolgante e desafiadora. Eles precisavam desenvolver as tecnologias que os alienígenas usaram para superar as enormes distâncias entre as estrelas e garantir que sua mensagem fosse compreendida e pudesse ser recebida. O mundo se uniu em um objetivo comum e trabalhou junto para superar os desafios. Quando a humanidade se aproximava do momento da resposta, sentia esperança e expectativa. A descoberta do sinal e a comunicação com uma civilização extraterrestre foram um marco em sua história. Foi um momento de unidade que levou a humanidade a superar seus próprios limites e explorar o desconhecido. E assim, eles finalmente enviaram sua mensagem para as estrelas, na esperança de que suas palavras um dia chegassem aos extraterrestres. Foi um ato de confiança que levou a humanidade a uma jornada rumo ao desconhecido e abriu um futuro cheio de possibilidades. A história da humanidade e também a dos extraterrestres tornou-se um capítulo fascinante na crônica cósmica, um capítulo que ainda reservava muitas outras surpresas.